Sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A primeira vice-presidência é responsável pela gravação do programa História Oral. E hoje, segunda-feira, dia 17 de março de 2025, temos a honra de receber no programa História Oral do Tribunal de Justiça do DF a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, uma grande magistrada da capital da República. Nasceu em Goiânia no dia 24 de abril de 1953. Está chegando o aniversário. A eminente desembargadora Nilsoni graduou-se na Faculdade de Direito de Anápolis, Unievangélica. Possui pós-graduação em Direito Processual Penal pela Universidade Federal de Goiás e em Direito Civil e Novo Código Civil pelo Uniceub, em Brasília. Sua carreira teve início no Ministério Público do Estado de Goiás, como promotora de justiça nas comarcas de Alexânia, Cristalina e Goiânia. Em 1991, foi nomeada juíza de direito substituta no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Eu estava lá na posse. A partir de 2002, passou a ser convocada como juíza de direito para substituir desembargadores, trabalhou nas turmas criminais e cíveis do tribunal. Foi promovida a desembargadora pelo critério de merecimento em 2011. Então, é uma honra muito grande. Recebemos no programa História Oral do Tribunal de Justiça a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio. Seja bem-vinda, desembargadora. Muitíssimo obrigada, desembargador Bellinati. Me sinto extremamente honrada em participar desse relevante programa que é a história oral do nosso egrégio tribunal. Agradeço o convite. Nós que agradecemos, uma honra muito grande receber Vossa Excelência. Vamos começar pela sua família. Me fale um pouco dos seus pais. Perfeitamente. Do seu pai e da sua mãe, com o que eles trabalhavam, onde que eles moravam. Aqui no seu curso, já disse que você nasceu em Goiânia, mas queria que você falasse um pouco da sua família, Sim, da sua origem. Perfeitamente. Sou natural de Goiânia, mas passei a minha infância na cidade histórica de Goiás, e foram dias muito felizes, tomar banho no rio, ver a enchente do Rio Vermelho, passar na porta da Cora Coralina, da residência da poetisa goiana Cora Coralina, e me recordo muito dos meus avós. Os meus avós, pessoas respeitosas e respeitadas, e possuíam uma profunda religiosidade que marcaram indelevelmente a minha formação pessoal. Meus pais na mesma linha, a mamãe, uma pessoa bondosa, mas ao mesmo tempo enérgica, e o papai era membro do Ministério Público goiano. O papai... Pode falar o nome dele. Nilson de Oliveira Custódio. E a mamãe? A Sônia de Freitas Custódio. Então, seu pai foi promotor de justiça? O papai foi promotor de justiça. Naquela época chamava promotor público? E posteriormente alçado ao cargo de procurador do Ministério Público goiano. Oh, parabéns. Então, o papai já era uma pessoa muito importante para o Poder Judiciário, o Ministério Público. Sim, eu me recordo perfeitamente, passar no concurso, de promotor público naquela época era algo assim, inusitado e bastante relevante. Eu me recordo perfeitamente quando eles surgiram, a posse quando surgiu na televisão os novos aprovados no cargo. E aí eu, ainda pequena, jovenzinha, olhava assim com a maior admiração do meu pai, pensando,
Que chique, meu pai na televisão. Olha só. Então, seus pais moraram em Goiânia. Sim. Aí Mas antes de Goiânia, na cidade de uma outra cidade que você falou. Sim, eu passei a primeira infância na cidade de Goiás e Cidade depois de Goiás. fomos para Goiânia, Goiânia. onde comecei a fazer... Mas você nasceu mesmo em Goiânia, né? Nasci em Goiânia. Depois dessa primeira infância, eu fui para Goiânia. Certo. E ali comecei os primeiros... E a sua família era grande? Tinha mais irmãos? Sim, nós éramos... Ainda tem mais irmãos? Sim, nós éramos 6 irmãos. 6 irmãos. Perdi um irmão, que também trabalhava no Ministério Público. Meu irmão também, o Nilson de Oliveira Custódio Júnior, também trabalhou no Ministério Público, na parte administrativa, exerceu vários cargos administrativos nesse Então, são órgão. quantos irmãos no total? Atualmente, 5 irmãos. Não, mas 5 irmãos. 4 mulheres e eram 2 homens. Agora são 4 mulheres e 1 homem. Um faleceu. Faleceu aqui em Brasília ou foi em Goiânia? Faleceu em Goiânia. Certo. E de seus irmãos, quem é que seguiu a carreira jurídica? Os meus irmãos? Bom, você já falou que trabalhou no Ministério Público. Sim, é esse que trabalhou no Ministério Público. Que faleceu? Não. Esse está vivo. Esse está vivo. Se você quiser falar o nome aposentado. dos irmãos, pode falar. Sim, é Nilson de Oliveira Custódio Júnior, né? O meu irmão trabalhava lá, mas infelizmente ele faleceu muito cedo e não conseguiu concluir, avançar nos seus estudos. E as minhas irmãs são do lar. Do lar, muito. Do lar. E moram Tem uma psicóloga em Goiânia também. Ou moram aqui em Brasília? Moram todos em Goiânia. Todos em Goiânia? Todos em Goiânia. Certo, que beleza. Tem muitos sobrinhos? Tenho muitos sobrinhos, sim. Tenho muitos sobrinhos. E você, tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. Sérgio. Que idade que tem o Sérgio? O Sérgio tem 45 anos e a Juliana tem 43 anos. E o Sérgio formou-se em Direito e está na Segurança Pública. A Juliana é empreendedora de moda infantil. Reside em Brasília. Reside em Brasília. E na Segurança Pública ele trabalha onde aqui? Né? Ele trabalha na delegacia, no DEAN. É agente de polícia? Exatamente. Muito bem. E ele não pensa em ser juiz, promotor? Está seguindo a carreira? Eu creio que não. Ele prestou vários concursos, passou na primeira fase, passou como procurador, mas à época, o vencimento, o salário da Polícia Civil era excelente. Então, ele optou para ficar na Polícia Civil, mas hoje ele se arrepende. Mas a missão, né? Cada um tem uma tarefa nesse mundo, né? Um vai ser médico, outro vai ser dentista, outro advogado. É um rapaz íntegro, tem Parabéns. uma família bem constituída, tem 2 filhos, a Maria Luísa e o Vitor, e a minha filha também, casada com Rodrigo Augusto Nascimento, delegado de polícia, e tem a Natália, que é a paixão da minha vida. Então são 3 netos? São 3 netos, duas meninas e um menino de 2 anos. E a idade dos netos hoje? 13, 10 e o Vitor vai fazer 2 anos no próximo mês. Então falta pouco para chegar a vovó, né? Falta pouco. Daqui a pouco chega, né? Tu tem seu tempo, né? Bem, então essa família bonita. Agora, você começou a carreira influenciada pelo seu pai ou não? Qual foi a influência do seu pai na sua vida, já que ele foi promotor público em Goiás? Sim, na minha família... Você começou como promotora no estado de Goiás, né? Sim. Indubitavelmente, né, o grande influenciador na escolha da carreira jurídica foi sua inspiração, então, o papai? Foi a minha inspiração, né? Via meu pai manuseando os autos, assistia ele no Tribunal do Júri, atuando, né, como membro do Ministério Público, mas também na minha família havia outros membros do Poder Judiciário, né, 2 desembargadores já falecidos, irmão do vovô,
e cunhado do meu avô, também casado com a tia irmã do meu avô, e também outro membro do Ministério Público. Então você teve vários exemplos na família. Tive vários exemplos na família que me despertaram para a carreira jurídica. E é interessante que eu sempre fui uma criança, uma menina muito estudiosa. As minhas tias relatavam, né, que hoje tem a festinha. Eu dizia, não, eu vou estudar. Tem que estudar. Eu vou estudar. E assim eu fui, né, com essa dedicação, fui galgando, optei para fazer o direito, e uma situação bastante marcante, né, no primeiro ano do curso de direito, na matéria de direito romano, o professor, né, começou a falar... Isso em Anápolis, estou vendo aqui no seu currículo. Eu estou avançando. Você fez direito na faculdade de Anápolis. Na faculdade de Anápolis, né? Certo. E assim, as notas foram extremamente baixas. Você foi uma excelente estudante. Sim. Parabéns. E aí esse professor, né, falou, mas tem uma aluna que essa aluna fez uma prova belíssima, que essa aluna é isso, que essa aluna... aquilo. E eu fiquei assim pensando, né? Olha, quem será? Aí ele chegou perto de mim e falou assim, é você. Então, isso foi um estímulo muito grande, porque a partir daí eu pensei comigo, bom, eu posso galgar, posso concluir o curso. Possível, né? Chegar lá. É possível chegar lá. Eu vou conseguir. Olha só. E conseguiu, né? Que beleza. Consegui. Bem, então você fez concurso para promotora e trabalhou quanto tempo como promotora? Como promotora, eu assumi em 84, em Cristalina, perdoe-me. Minha primeira comarca foi Alexânia, fiquei 2 anos lá, depois fiquei uns 6, 7 anos na comarca de Cristalina, mas em Cristalina eu já... me apaixonei pela magistratura. Você era muito jovem. Que idade você tinha quando você tomou posse como promotora? Como promotora, acho que era 29 anos. Menina. E você já era casada ou era solteira? Não, eu me separei e aí eu tive que cuidar dos meus filhos. Então, a partir você já daí, tinha filhos naquela época? Já tinha filhos. Certo. E foi muito interessante que quando eu cheguei na comarca de Cristalina, Alexânia, uma cidade pequenininha naquela época, um município bem pequeno, e eu cheguei lá no cartório, né, me disse, olha, eu sou a Nilsoni de Freitas, sou a nova promotora. Mas é a senhora que é a nova promotora? Mas nós estávamos esperando, né, pelo nome, nós estávamos esperando um promotor de justiça. E, assim, foi um fato, assim, marcante, né? E tem um outro fato bastante marcante, que foi, eu cheguei, né, em Cristalina, os meus filhos eram bastante pequenos, a Juliana tinha 2 anos, o Sérgio tinha 4 anos, e fui para a residência, né, da prefeitura, que a prefeitura à época concedia tanto ao Poder Judiciário quanto ao Ministério Público, mas lá não tinha telefone. Não tinha. Mas tinha casa para a promotora? Tinha casa para o promotor. E o interessante é que o juiz que atuava à época, o juiz titular, doutor João Batista Fagundes, eu não esqueço do nome dele, ele tirou o telefone da residência dele e passou para a minha residência. Então, assim, eu não posso deixar de prestar uma deferência a ele, né, pelo cuidado, pelo carinho e pela acolhida generosa que eu tive. E fiquei lá em Cristalina, né, como promotora de justiça. Foi um período tranquilo, né? A comarca era pequena, tinha poucos processos, e logo eu fui promovida à comarca de segunda entrância, que é Cristalina. De igual modo, em Cristalina também,
Foi um período razoavelmente tranquilo, e o fato marcante foi que eu estava lendo uma sentença, né? Para ser intimada dessa sentença, comecei a ler aquela sentença e eu achei aquela peça tão linda que eu disse, eu quero ser juíza de direito. Ali nasceu, despertou Ali, no coração. Despertou no coração, despertou no coração. Mas eu pensava assim, eu só quero se for em Brasília. Aí eu não prestei concurso, né, em outros estados e insisti até passar aqui. Certo. E graças a Deus estou aqui hoje. E nós somos a mesma turma praticamente, né? Nós fizemos o mesmo concurso. Exatamente. Sim, eu prestei o concurso e fiquei, não sei qual matéria, agora eu não me recordo, processo penal. Processo penal. Processo penal. Mas eu me recordo que no nosso concurso, que nós fizemos juntos, você foi para a prova oral com um problema grave. O filho tinha caído e quebrado o braço. Sim. E você, naquele momento, foi fazer a prova muito preocupada com o filho. Muito preocupada. Me deu um branco na hora que o desembargador Hermenegildo me perguntou, o que é processo? Eu não lembrava o que era um processo. Preocupada com o filho. Assim, me deu um branco. Estava com esse problema. Foi muito interessante. E no ano seguinte eu fiz o concurso. E foi aprovada, muito bem. Fui aprovada e ouvi do desembargador Hermenegildo. Essa candidata melhorou muito. Olha só. Aí eu pensei, bom, passei na matéria dele. Né? Então, assim, são lembranças. Mas eu me lembro que no nosso concurso, não vou falar o nome, vai ficar chato, para mim, né? Um desembargador perguntou para mim, na prova oral, o que o senhor entende por homicídio? Aí eu expliquei, falei artigo 121. Aí ele, não, mas o senhor não respondeu. Daí eu respondi de novo, citei os parágrafos do artigo 121, homicídio culposo, dolo eventual, dolo... Enfim, fiquei ali o tempo todo falando sobre homicídio. E o desembargador não aceitou a resposta. Aí eu pensei, não, você é reprovado, não é possível. Até qualquer pessoa sabe que é homicídio, né? Eu quero ser juiz aqui em Brasília, eu tenho que saber responder o que é juiz, o que é homicídio. Encerrado o concurso, eu fui aprovado, eu perguntei para o desembargador, até agora eu não sei o que o senhor queria saber, eu falei tanto sobre homicídio e o senhor não aceitou a resposta. Ele me disse assim, o senhor não falou o que significa morte. Eu falei, mas o senhor perguntou o que era homicídio. Ele disse, o que significa morte? E para fazer concurso realmente é complicado, porque às vezes dá um branco, né? Se deve perguntar o que é morte, realmente... eu teria falado, morte é isso, faria uma definição do ponto de vista jurídico. Mas... E no seu caso, então, o problema do filho acabou influenciando, Me né? deu um branco que eu não lembrava, não conseguia responder. Foi assim, e foi muito difícil, né? Porque eu fiquei nessa prova e nas outras eu alcancei uma boa nota e assim, eu fiquei muito triste realmente com essa situação. Mas o tempo de Deus é o tempo de Deus, né? Deus tem tudo certo para nós, né? Com certeza. Então, a missão que nós estamos cumprindo aqui. Com certeza. O seu momento era outro, você, naquele momento, permaneceu como promotora de justiça em Goiás. Permaneci fazendo como um trabalho de justiça, lá para a sociedade. Sim, exatamente. Então não houve perda de se analisar. Com certeza, não houve perda alguma, muito pelo contrário, houve ganhos, né? Ganhos de manter a tranquilidade em situação de estresse, né? Ganho em ser resiliente, em perseguir o que quer. Né? E isso tudo é uma escola, é um aprendizado. Bom, você disse que foi uma excelente estudante. Agora, como é que você estudou, se preparou para o concurso? Nossa, você fazia resumo, estudava pelo código, por livro? Eu fazia resumo. Eu grifava cada ponto que eu estudava, eu fechei o programa e decorei o livro de Direito Comercial. Olha só. Decorei. À época, eu realmente decorei o livro de Direito Comercial. E, assim, foi um período, né?
estava em cristalina ainda, e eu me recordo que eu trancava dentro do quarto, fechava o vitrô, e os meninos, mamãe, mamãe, mamãe. E a mamãe estava estudando. Mas a mamãe estava cuidando do futuro deles. Né? Isso é mesmo. E, assim, é uma experiência fantástica. Eu só tenho que agradecer a Deus pela minha saúde, né? Pela minha disposição de perseguir o que eu queria. Eu sempre tive um senso de justiça muito forte, mesmo nas relações familiares, cotidianas, ou uma outra situação em que eu sentia, percebia que havia uma injustiça sendo praticada, aquilo, uma indignação surgia muito forte dentro de mim. Quiçá, né, eu já estava sendo preparada para ser uma juíza de direito. Certo. Vamos repetir a data aqui. Que dia que você assumiu como juíza? Foi em 91, aqui no Distrito Federal. 91. Você deixou de ser promotora? Sim, teve o seu coração deu para a magistratura. Para a magistratura. Você assumiu em 91? Sim. Qual foi o dia? Me perdoa. Não lembro. Mas qual foi, então, o primeiro juízo? Você já tomou posse como juíza substituta? E qual juízo? Eu fui para Taguatinga. Né, na vara. Você já é uma pessoa experiente, né? Sim. Você já tinha o quê? 6 anos de Ministério Público? Sim, 6 anos de Ministério 6 anos. Público. Fui super experiente. Uma vara criminal de Taguatinga. O titular era o doutor Asdrubal. Asdrubal Lima. Asdrubal Lima. E cheguei lá, muito processo, muita coisa parada, e o Minervino era o corregedor na época. O Minervino, eu sei que teve um corregedor que visitou, não, olha, tem que pôr esses processos para movimentar, e batalhando, e trabalhando, e foi muito bom. Ficou em Taguatinga e foi para onde depois? Depois eu passei pela primeira e pela segunda vara criminal de Taguatinga, e depois vim promovida para a terceira vara de família. O desembargador Romão estava convocado e fiquei em substituição por um bom tempo. Na vara de família. Na vara de família. Brasília, né? Eu me lembro do Romão. Terceira vara de família. Eu também fui substituto do Romão na vara de família. Sim. Posteriormente, eu fui para a 7ª Vara Civil, né? Substituindo a Nancy, depois a Vera, né? E ali eu fiquei 7 anos quando eu fui convocada para o tribunal. E qual a diferença de ser promotora e juíza? Como é que você explica isso? Como eu explico isso? Bom, a diferença básica são a diferença de nossas atribuições, né? Ser juíza, para mim, é uma missão de vida. É uma missão de vida. E sempre tive essa preocupação de bem examinar os autos, bem examinar os fatos, né? Para que as minhas sentenças se aproximassem o máximo de uma sentença justa. Como Ministério Público, né, eu propunha ação penal. Mas não decidia. Mas não decidia. A grande diferença é o poder decisório, que cabe tão somente a nós magistrados. E você está feliz como juiz, então, agora desembargadora. Muito feliz. Era realmente sua missão? Era a minha missão. Continua sendo a minha missão até o dia que eu deixar o tribunal. Eu sempre lembro que eu vejo a magistratura como missão, e cada um tem uma tarefa nesse mundo, que Deus dá o desígnio para cada um. Eu cito até o exemplo de um juiz, que era um grande juiz, e hoje ele é padre. Ele pediu exoneração para se dedicar à religião. Está vendo? Era a missão dele. Era a missão dele. Sim, fantástico. Fantástico. E assim, algum fato assim
que você pensa, algum processo, alguma situação curiosa na sua vida como promotora? O que aconteceu? Assim, um julgamento Sim, muito complexo? Sim, não, teve na inauguração da comarca de Padre Bernardo, eu fui designada para realizar um júri, o primeiro júri da cidade. Há muito tempo, era só juízes que passavam por lá, e era um homicídio, alegou-se legítima defesa da honra, mas ele cometeu o crime embriagado, e eu recebi, né, no momento lá da acusação, o juiz mandou um recadinho assim para mim: Nilsoni, doutora Nilsoni, fala que a honra dele estava no copo de pinga. A honra no copo de pinga? Porque ele cometeu embriagado e ele bebia muito. Bebia muito. E assim, foi muito interessante, foi um caso... Eu estava assim, imaginando legítima defesa, ou matou a mulher, porque a mulher traiu. Sim, e aí... O que o Supremo não admite mais, né? Não admite inconstitucional. mais. E assim, foi um caso, alcançamos a condenação, e foi assim um caso que... Ele matou o quê? No bar? Bebendo? Sim. Estava bebendo e matou um colega lá no bar. Sim. E aí, o que aconteceu? Assim, houve uma resposta efetiva para a sociedade de Padre Bernardo nesse julgamento. E assim, todo mundo saiu muitíssimo satisfeito. Você presidiu esse julgamento? Não, eu era promotora de justiça. Ah, você era promotora. Atuei como promotora de justiça. Você ainda não era juíza, você era promotora. Não. Mas você trabalhou na acusação? Trabalhei na acusação. E você lembra a pena que ele pegou, não? Não me recordo. Tem bastante tempo. Foi condenado. Mas foi condenado. Então você gravou na sua memória aí, esse julgamento. Assim, foi importante na sua carreira como promotora? Foi importante na minha carreira e, assim, principalmente pela satisfação da sociedade. Né? Uma resposta do Estado a um crime cometido que causou um clamor público. Tá certo. Então, um fato relevante na sua vida como promotora de justiça. Sim, e também... Nesse momento ainda se chamava promotora pública, não era? Não, promotora de justiça. O nome já era promotora de justiça? Sim, promotora de justiça. Porque no início eu me lembro que o nome correto era promotor público, depois que mudaram para mas já era promotora de justiça. E assim, eu exercia a função de promotora de justiça, assim, nas cidades, nas comarcas, né? A porta do gabinete do Ministério Público nunca fechava. Certo. Então, sempre estava ali no atendimento ao público, na orientação, na solução de conflitos. Enfim, certo. Isso também foi... E foi difícil você, como promotora, fazer esse júri? Você estava no início da carreira, praticamente, ou não? Não foi difícil, não. Você pediu justiça para a sociedade. Sim, com certeza, não foi difícil, não. A despeito dessa calma, né? dessa maneira que eu sou, eu também sei ser firme e enérgica. Muito bem. Isso mesmo. Bem, então uma lembrança que você tem da época que foi promotora e como juíza substituta. Tem algum fato, algum processo importante que mexeu com você? São tantos, né? Nós temos tantas histórias. São inúmeros. E eu não Mas consigo, algum assim que você eu não consigo de vez em quando pensa? Destacar, né, esse processo ou esse fato, porque eu sempre tive, assim... Você trabalhou muito tempo na vara de família, que você falou, como juíza, né? Trabalhei na vara de família, mas assim, eu acho que Você acha que foi difícil esse período na vara de família? Achei. Eu acho que o juiz tem que ser vocacionado para atuar na vara de família. São muitos conflitos que mexem com a gente, né? Eu encontrei uma certa dificuldade, mas logo eu fui convocada, né?
o tribunal. Agora, como titular, vamos fazer um resumo aqui. Onde que você trabalhou? Como juíza titular. Que você começou como juíza substituta, depois juíza titular. Foi, salvo engano, na vara de família e na 7ª vara civil. Civil. Depois você foi promovida a desembargadora, foi convocada, né? Você ficou quanto tempo convocada como desembargadora? Foram 20 anos. Não, como de juiz até o tribunal, né? Então demorou de juiz até chegar a desembargadora 20 anos. Sim, sim. Mas como... quanto tempo demorou, eu digo assim, bom, na substituição, você lembra quanto tempo demorou para você ser promovida a juíza titular? Na juíza titular ou desembargadora? Não, desculpa, como juíza substituta. Quanto tempo você trabalhou como juíza? 2 anos. Ah, só 2 anos? Somente 2 anos. Ah, sim. Somente 2 anos. anos. No meu concurso já foram 3 anos. Era muito rápida, né? Assim, a carreira era bastante rápida. Fiquei 2 anos, logo como substituta, daí titular. Sim, sim. E somando todo o período da magistratura, foram 20 anos até chegar ao tribunal. 20 anos até chegar Agora, ao tribunal. como desembargadora convocada, por exemplo, eu fiquei 7 anos convocada. Você ficou quanto tempo? Salvo engano, foram 6 anos. 6 anos. Salvo engano, 6 anos. Você assumiu como desembargadora titular na turma... Na 3ª turma criminal. 3ª turma criminal. Mas você continua na terceira turma criminal. Mas no período da convocação, eu passei por todas as turmas. Todas as turmas, é. Todas eu também. Turmas. Foi assim, foi muito difícil, porque a gente ficava vinculado, né? Passava uma semana na turma civil, recebia um número enorme de processos, passava para 3ª, para 4ª, e assim ia acumulando. Foi um período bastante difícil. Bom, eu perguntei para você um fato relevante lá da época que você foi promotora e como juíza, antes de ser desembargadora. Antes de ser desembargadora. Você já falou que não são muitos casos. Você não, ou como desembargadora mesmo. Você já está como desembargadora há quanto tempo? Como desembargadora foi 2011. 2011. Que eu assumi. Nós estamos em 2025. Certo. E você, o que você gostaria de falar desse período? Bom, nesse período eu gostaria de falar dos desafios que enfrentamos, né, durante a pandemia. Né? À época, eu era presidente do Comitê Local de Saúde e presidia esse comitê. E, então, foi um desafio enorme, né? Para o estabelecimento de medidas preventivas para a contenção da contaminação, né? E, graças a Deus, tínhamos na equipe, né, o doutor Tomás, que hoje é o atual secretário de Saúde, a doutora Marcela Bittencourt, dentre outros. Então, reuníamos periodicamente e fazíamos uma análise, né, dos casos de contaminados, das medidas tomadas. Às vezes, a proposta era apresentada ao Conselho Especial, e foi um grande desafio, foi um enorme desafio. E, assim, durante a nossa gestão também, nós conseguimos implementar, né, campanhas de vacinação, né, programas visando o bem-estar dos magistrados, servidores, inclusive no tocante à saúde mental. Então, assim, foi um período de desafios, mas extremamente enriquecedor. Certo. Eu queria que você falasse também do período que você é a supervisora do grupo de monitoramento do sistema penitenciário e socioeducativo do Distrito Federal. Sim. Ou seja, você fiscaliza o sistema penitenciário e também socioeducativo. Sim, esse também, né,
continua sendo, né, Você está no grande cumprimento do desafio. mandato, né? Ainda estou no cumprimento do mandato. E a superpopulação carcerária é uma realidade. Nós tivemos agora, né, a implantação da política antimanicomial, que foi bastante complexo, né? Um tema bastante complexo, mas, graças a Deus, os membros da equipe, né, vários promotores, 2 promotores de juízes, defensores públicos, OAB representada, Secretaria da Saúde, o pessoal do psicossocial, e está em andamento, né? Primeiro, a primeira parte do cumprimento da Resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça, que trata justamente da implementação da política antimanicomial. Levamos a bom termo, né, as portas da Papuda. Sim, eu aproveitando, desembargador Alessandrino, porque houve essa decisão do CNJ para que o sistema penitenciário não abrigasse mais os presos, os presidiários, que estão cumprindo medidas de segurança. Pessoas que têm problema mental, pessoas que estão lá pessoas sem tratamento na realidade. Com a lei, sim. Então eles não querem que fique mais o presídio, querem que o Estado, a saúde pública, assuma esse problema. Sim. Como é que nós vamos resolver isso? Por exemplo, aqui no DF nós temos parece que 80 pessoas nessa situação, né? Sim. Quem é que vai cuidar desses presos? Sim, esse é o grande desafio, né? Porque eles continuam na Papuda no momento, né? Não, atualmente temos 37. 37? 37. Mas eram, acho que, mais 37. 80. Não, baixou 37. 37. Atualmente temos 37 segurados, né? E, assim... O problema é difícil até para o juiz, né? É difícil para o juiz. Você tem que tirar o doente mental lá da Papuda. Ou encaminhar. A família não aceita normalmente. A família não aceita porque geralmente os próprios familiares são vítimas, né, do segurado que está cumprindo a medida de segurança no presídio, né? Estivemos, né, com o governador do estado, com a doutora Lucilene, ex-secretária de saúde, né, com a doutora Fernanda Folmer também, buscando alternativas, né, juntamente com os demais membros do GETIPA. O que acontece? Esses segurados são levados, né, para os leitos de hospital de base, né? Tivemos, quando não há vaga, eles são encaminhados para a casa de passagem. Quando estão estabilizados, permanecem lá até que possa encontrar um local adequado que ele possa. Mas é um grande desafio. Mas ainda não resolvemos, né? Aqui no Distrito Federal, né? Não. Eu creio que grande parte já foi resolvido. Grande parte já foi resolvido. Então, esses presidiários, que são doentes mentais, já foram tirados da Papuda? Tem alguns ainda. Ainda lá? Tem alguns ainda. No manicômio judiciário? Tem alguns ainda. Com certeza, ainda tem alguns. Porque há uma certa insegurança em liberar esses segurados, né, com transtornos mentais bastante graves. Alguns deles são irrecuperáveis. Irrecuperáveis. E a Leila fica numa situação bastante difícil, né? Essa é a situação complexa, né? Sim, e sempre não dá para recuperar. Não. Algumas pessoas nós não conseguimos recuperar, né? Foi feito um estudo pelo chefe de psiquiatria da Secretaria de Segurança Pública, me falhou a memória agora o nome dele, e ele fez um estudo de casos comprovando que vários dos detentos ali, dos segurados que ali se encontravam, são totalmente irrecuperáveis. São totalmente, homicidas, olha, são pedófilos. Que tristeza, né?
é muito triste. E aí estamos caminhando de maneira, né, que possa proporcionar segurança, né, aos terceiros, aos que estão em volta, e também para o próprio paciente, para o próprio infrator em conflito com a lei. Eu me lembro que a imprensa noticiou muito a situação daquele famoso bandido, que era chamado Bandido da Luz Vermelha. Sim. Um criminoso que tinha problema mental, ficou quase 40 anos preso, internado no manicômio judiciário, depois foi solto. A família não queria receber, depois acabou recebendo, e finalmente ele acabou sendo morto, assassinado em um bar em Santa Catarina. Sim. Que ele ameaçou lá uma pessoa no bar e a pessoa atirou e matou. Olha só. Essa é a realidade. Não dá simplesmente para soltar, né? Abrir a porta, ela pode ir embora. Não tem como, né? Mas o Conselho Nacional de Justiça investiu fortemente, né, na implantação da política antimanicomial. O comitê estabeleceu fluxos, né, para os colegas, né, para o NAC, né, os juízes do NAC que recebem, né, a pessoa que cometeu um crime ou um suposto crime, às vezes chega desestabilizado, às vezes é constatado que realmente, né, então é encaminhado Certo. Eu vou fazer uma pergunta para a irmã Dorane Sonia, que é especialista na área criminal. Nós que trabalhamos com crime, na sua visão, o que está faltando para a gente diminuir a criminalidade? O que está faltando para diminuir a criminalidade? Na sua opinião. Na minha opinião. O que o Estado precisa fazer? Desembargador Bellinati, isso é uma resposta bastante complexa. Né? Eu acredito que políticas públicas, né, voltadas para a educação, né, voltadas para a moradia, sabe? Para o emprego, né? A desigualdade social. É a desigualdade social. Eu acredito. Estou de acordo. Eu acredito que falta isso, porque investir mais nas pessoas, investir mais nas pessoas, no crescimento pessoal das pessoas, na investir educação, na juventude, né? Assim, causa espanto, né, a criminalidade entre os jovens, né? E às vezes esse jovem de 18 anos recebe uma pena de 5 anos e 4 meses por causa de um celular. Então, assim, isso para o magistrado, para mim, enquanto magistrado, é muito difícil, é muito doloroso, né? Eu penso, mas como que, sabe, assim, eu chego a indagar mentalmente, assim, num possível, né, um hipotético diálogo, mas como você fez isso? Como você... Estragar a vida por nada, né, praticamente. Estragar a vida por nada. E, então, eu acho que realmente a questão é o investimento, principalmente para com a juventude, porque a criminalidade repousa, em sua maioria, sobre os jovens. E em relação à violência doméstica? Quanto ao feminicídio, você como mulher, você que é uma líder, uma grande magistrada, trabalha, como eu disse, especialista na área criminal, como é que você vê essa situação? O que nós podemos fazer para diminuir o feminicídio? Tem homens que matam as mulheres porque são mulheres. Matam as mulheres porque são mulheres. Isso é uma tragédia social, né? O feminicídio, a despeito das políticas, a despeito da Lei Maria da Penha, a despeito, né, das alterações legislativas punindo com maior rigor, ainda acontecem muitos feminicídios. Salvo engano, apenas nesse ano já foram 24 mulheres assassinadas. Muitas mulheres.
eu continuo, desembargador Bellinati, batendo na educação, sabe? A educação que começa no lar. A solução seria a educação. Porque não dá para colocar um policial na casa de cada Não dá para colocar um policial humano, na casa de falta policiamento. Mas como vai colocar a polícia na casa de cada um? Não tem. Não há como fazer isso. Evidentemente, a educação, na sua opinião, seria a solução. Eu acho. Para reduzir essa violência. Resolver a violência, né? E também, né? Políticas públicas. Sim, despertar mulheres, né, para os seus direitos. Né? Porque há muita mulher que vem sendo agredida e não sabe nem que isso ela está sofrendo uma violência. Né? Você não você não defende aquela tese, tem que sempre aumentar a pena. Então você acha que a educação resolveria? Não. Só aumentar a pena, porque a pena já está aí, 40 anos, né? Até 40, com agravante pode chegar a 60. Eu não defendo que sempre aumentar as penas, não. Eu acho realmente que tem que ser uma pena justa, uma pena retributiva à gravidade do crime praticado, né? Porque é um crime de covardia, né? Na grande maioria das vezes, as mulheres são assassinadas perante seus filhos. Verdade. Então, assim, é uma situação, é uma tragédia social, eu considero, o feminicídio. Eu acho que passa pela educação e o tribunal tem feito um trabalho excelente através do Núcleo Judiciário da Mulher, né, em campanhas e mais campanhas de conscientização das mulheres, né? E também, né, os homens precisam de despertar também, né? Tá certo. Precisam de despertar. Viver em paz, né? Para viver em paz, né? Para construir uma sociedade mais pacífica, uma sociedade mais justa. Certo. Porque nós estamos vivendo dias difíceis, muito diferente do tempo da promotoria de Cristalina. Era mais calmo naquela época. Nem se compara. Nem se compara. Mas o fenômeno... O Estado tem que agir com muito rigor para promover a paz na sociedade, combater a violência. Penso eu, através de políticas públicas, né? Eu acho muito importante a participação da mulher, né? A ocupação da mulher nos espaços de poder, porque as mulheres ocupando os poderes, elas têm uma visão, né, mais crítica da situação. Qual melhor política, né, para determinado assunto que diz respeito às mulheres? É importantíssimo isso, desembargador. Estou de acordo. Assine embaixo. Mas vamos falar um pouco agora sobre Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Sim. Eu tive a honra de trabalhar com a desembargadora Nilsani, eu como presidente do tribunal e a desembargadora como vice-presidente e corregedora em exercício. Como é que foi essa experiência? A minha experiência foi uma experiência bastante complexa, né? Estávamos em período eleitoral, né? Estávamos com julgamentos importantes, né? E não vou mencionar o caso do político que se tornou inelegível, mas que exigiu um exame profundo das provas dos autos, um exame, a coragem de decidir. Eu me recordo da desembargadora Carmelisa disse uma vez, e eu nunca esqueci, juiz precisa de ter coragem. Nós temos que ter coragem, tanto para condenar como para absolver. É verdade. E isso tem sido uma verdade na minha vida enquanto magistrada. E foi uma experiência, mas muito gratificante, né? E, graças a Deus, eu cumpri a minha missão também no TRE. Cumpriu a missão no TRE. Uma experiência boa, está aí no currículo. Foi uma experiência gratificante, a despeito dos desafios vividos. Agregou muito a minha carreira de magistrada. Você é uma líder da magistratura, tanto que assumiu a presidência
Associação de Magistrados Evangélicos. Sim. Hoje você é a presidente do Brasil. Sim, é uma, Parabéns. é uma associação nacional, né? É uma associação de valores. Né? Qual é o nome completo da associação? Associação Nacional dos Magistrados Evangélicos. O nosso slogan é Magistrados Brasileiros pela Justiça e pela Paz. Então, Glória a Deus. Glória a Deus. Você é evangélica. De qual igreja que você frequenta? Eu sou evangélica, sou da Igreja de Cristo em Brasília, né? Mas tive uma trajetória espiritual bastante diversificada. Né? Minha formação foi católica, né? Recebi, graças a Deus, né? A influência dos meus avós, principalmente, e dos meus pais também. E depois, quando vim para Brasília, né, conheci um colega que era até do Hare Krishna, e ele me levou para conhecer o Hare Krishna. Eu já era promotora de justiça. Olha só. Diga-se bem, já era promotora de justiça. Já era promotora. Mas logo me decepcionei. E fui convidada para ir num chá da Adonep, né? E lá eu achei, assim, a história da senhora que testemunhava parecia muito com a minha história. E eu resolvi, falei, aqui é o meu lugar. Certo. E estou até hoje. A minha igreja, desculpe, é uma igreja bastante segura, fundada na Bíblia Sagrada, não há radicalismo, não há... Enfim, é um local seguro, que eu me sinto muito... Os seus filhos também acompanharam, estão na igreja? Meus filhos acompanharam, né? E meus netos estão sendo criados na doutrina cristã, graças a Deus. Você sabe dizer, na magistratura, qual o percentual de evangélicos? Porque a gente convive muito com católicos, evangélicos e espíritas. Do Brasil todo, nós temos 3.500 magistrados evangélicos. Né? A nossa associação foi fundada... Então daria o quê? Nós somos 18 mil juízes, né? 15 mil, 16 mil, né? Não, 18 mil. 18 mil. Eu parei nos 16, 18 mil. Então, quase 4 mil magistrados evangélicos. Estamos aí para difundir os nossos valores. E é uma classe muito unida, a gente percebe. Aqui mesmo no tribunal, a cada 15 dias é celebrado um culto evangélico. Sim, e assim, eu sou presidente da ANAMEL, graças a uma visita, né, a um convite feito pelo desembargador JJ Carvalho, né? Certo. Aparecer no meu gabinete o desembargador Roberto Veloso, também do TRF1, o desembargador Fábio Dutra, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o doutor Domênico também, ex-desembargador eleitoral, estiveram no meu gabinete e me convidaram, assim, mas um convite meio... Tem o ministro do Supremo também, que é chamado de terrivelmente evangélico, né? Sim, o ministro André, Mendonça. Né? André Ele Mendonça. faz parte da associação? Não, ele não faz parte da associação, mas ele prestigia imensamente os eventos da associação. Acho que um dos últimos eventos eu participei e ele fez uma palestra belíssima. Ele é uma pessoa espetacular. E qual é o trabalho que vocês estão realizando nessa associação? Bom, o trabalho que nós realizamos atualmente, nós promovemos encontros, seminários jurídicos, né? O próximo seminário jurídico nós queremos realizar no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Temos também um culto dominical e interagimos com os colegas na divulgação dos valores cristãos, da justiça, da paz, do bem-estar social, da integridade, do compromisso, família, magistratura com propósito, família. Beleza. Eu percebo que é uma classe... Eu sou católico, mas eu respeito muito os evangélicos, tenho até irmãos evangélicos. Que bom, que bom. O caminho de Cristo é grande. Único.
É único, né? É o único caminho. Ele que disse. O próprio Jesus já falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a morada de Deus está sendo preparada para todos. Sim, sim. E nós atualmente precisamos muito. É verdade. Estamos precisando. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Passageiros. Passageiros e falíveis. É. E no exercício da magistratura, o magistrado dotado de valores cristãos e valores nobres, né, fazem uma grande diferença para a sociedade. A preocupação com o processo judicial justo. Certo, isso mesmo. Com a reta, com a justiça, com o bem-estar social, faz uma grande diferença. Doutora Nilsoni, esse nome, Nilsoni, qual é a origem desse nome? O meu nome é a junção de Sônia e Nilson. Sônia e Nilson. Quem era então, Sônia? Ficou Nil, do meu pai, e Soni, da mamãe, Nilsoni. A junção do nome do papai e da mamãe, Nilsoni. Sim. Parabéns, ficou um nome bonito. Qual é o seu projeto de vida daqui para frente, aqui no tribunal? Bom, vou queimar a roupa, assim, direto, né? Bom, o meu projeto de vida aqui no tribunal, né, é continuar exercendo a magistratura da melhor maneira possível, como sempre exerci, ao menos penso que exerci, e até chegar à aposentadoria compulsória, né? Eu me sinto extremamente feliz e muitíssimo honrada em integrar o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que me acolheu de braços abertos, e eu só tenho que agradecer a Deus por me proporcionar cumprir a minha missão. Muito bem. Que é exercer a magistratura. Para encerrarmos a nossa entrevista, a sua mensagem final para os seus filhos que estão acompanhando, para a sua família, para os seus assessores e para o público, de um modo geral. A minha mensagem final. Bom, não é uma mensagem motivacional. Para deixar na história do tribunal, né? Pode falar o que você quiser. Sim. Sejam tementes a Deus, respeitem o próximo, julguem retamente e sejam muito felizes. O legado que eu gostaria de deixar é esse, a busca pela justiça e pela paz. Muito bem. Parabéns, desembargadora Nilsoni. Parabéns pela sua belíssima história de vida. Muitíssimo obrigada. Pelo seu exemplo. Imagina. Você é considerada uma das maiores desembargadoras da história do tribunal. Imagina. Nossa, sou testemunha da sua seriedade. Muitíssimo do seu compromisso com a justiça. Muitíssimo obrigada. Parabéns. Felicidades para você e para toda a sua família. Obrigada. Felicidades.